Olá, turma, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. O tema do nosso encontro de hoje é pesquisa bibliográfica, fichamento e resumo. São instrumentos fundamentais para que nós possamos compreender sobre pesquisa, sobre metodologia e não apenas sobre esses procedimentos, mas para que nós possamos fazer o melhor aproveitamento do nosso estudo, é importante que a gente tenha domínio sobre essas técnicas. Primeiramente, nós vamos conversar um pouco sobre pesquisa bibliográfica. Vamos continuar utilizando aqui o livro de o livro de Marconi Lakatos, que vai falar sobre pesquisa bibliográfica. A gente pode até pensar assim, professora, mas fazer uma pesquisa bibliográfica é só ler um texto? É o que nós vamos ver agora. Vou colocar aqui o compartilhamento da tela. Pronto, acho que já está aparecendo para vocês, não é isso? Então, pesquisa bibliográfica e resumos. O que é pesquisa bibliográfica? A pesquisa bibliográfica é quando você vai utilizar diversos autores e autoras que estudam, que versam sobre o tema que você escolheu, e a partir de então você vai começar a ter fundamentação teórica. Não tem como a gente estudar sobre um determinado tema sem a gente partir de outras leituras já pré-existentes. Leituras, escritos, trabalhos, livros, manuais, que já estão aí, que já são materiais, resultado de pesquisa comprovada, que já são materiais de uma qualidade, digamos que consolidada. Então, escritos por autores e autoras que são de referência. Quando a gente faz essa pesquisa, a gente está dando fundamentação teórica. É como quem está construindo uma casa. E a primeira parte, quando a gente vai fazendo, uma das primeiras partes, não é você fazer o alicerce da casa? A pesquisa bibliográfica é nessa direção aí. É você estar preparando, é você estar organizando o alicerce da sua casa. Por isso que é tão importante que a gente tenha domínio sobre essa técnica. A pesquisa bibliográfica, ela é dividida em fases. Então, tem todo um conjunto de procedimentos, de passo a passo, que a gente deve seguir para que a nossa pesquisa ela possa ser exitosa. Acho que já está aparecendo, né? Então, fases da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, as autoras, elas dividem ela em como eu falei para vocês, em um conjunto de passo a passo. Primeiramente, vou dizer e depois vou explicar, né? Tem a escolha do tema, a elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação e redação. A escolha do tema. O tema, como o próprio nome já diz, é o assunto que você deseja estudar. Então, você vai pensar dentro da sua área, qual o tema, qual o assunto pelo qual você tem interesse, que você gosta, que você se identifica. Sempre que for fazer uma pesquisa bibliográfica sobre um determinado tema, é importante que a escolha do tema deve partir de você.
A escolha do tema, ela não deve partir necessariamente da professora. Às vezes, a aluna pode até falar assim: ah, professora, me diz sobre o que é que eu devo escrever, me diga sobre o que eu devo pesquisar. A escolha do tema parte de você. Por quê? Porque o que você gosta não é necessariamente o que a professora gosta. Então, tem que ser algo que lhe desperte a vontade de estar estudando. Porque a pesquisa bibliográfica não é você fazer uma pesquisa de você ler um livro só, ou você ler apenas uma parte do material. Então, você vai fazer várias leituras e acaba que isso, em um determinado momento, vai lhe deixar um pouco cansada, vai lhe deixar um pouco fatigada sobre aquilo ali. E aí, quando é um tema que a gente gosta, por mais que a gente esteja cansada, por mais que a gente esteja ali naquela falta de tempo, você vai acabar tendo uma motivação. Você vai acabar se sentindo motivada a escrever sobre aquilo ali. Por quê? Porque é um tema que lhe desperta a curiosidade, a vontade, o desejo de conhecer mais, mesmo diante de alguma situação de adversidade. Por isso que a gente fala tanto já no começo que se você vai escrever sobre algo, que seja um tema pelo qual você tenha realmente interesse, não se deixe se levar pela opinião, pelo que outra pessoa possa dizer, porque quem está escrevendo é você. Então, então suas inclinações, suas aptidões, o que você gosta, o que você quer fazer e um tema que você consiga ter condições de pesquisar. Porque às vezes a gente pode escolher um tema que seja muito amplo, muito extenso, que tenha dificuldade em conseguir materiais sobre ele. Então você precisa ter essa visão também, que o tema que você está escolhendo, ele deve ser acessível. E aí, existem também esses elementos que eu falei, são que as autores chamam de fatores internos. E elas também classificam que devem existir os fatores externos. Quais são eles? Primeiramente, que uma pesquisa, ela requer tempo. Então, você tem tempo de realizar essa pesquisa de forma aprofundada? Então, o seu tema vai também demandar isso. Porque a pesquisa, ela pode requerer, às vezes, muito tempo. E aí, a escolha do seu tema é pensando, eu tenho tempo de aprofundar dessa forma como eu estou pensando? Ou eu posso tentar fazer um trabalho legal, um trabalho bacana, mas que ele não tenha tanta diversidade de elementos? Você tem que deixar o seu tema o mais recortado possível, mais redondinho, sem pontas soltas, porque assim é que você vai conseguir dar conta de propor seus objetivos e conseguir alcançar esses objetivos. E aí a existência de obras, né, como eu inclusive já tinha falado, isso é muito importante. Se o tema que você está escolhendo, você vai ter facilidade para conseguir materiais sobre esse tema. A possibilidade de consultar especialistas da área. Então, o tema que você está escolhendo, você tem aproximação com pessoas que já escrevem, para que a professora já tem também uma aproximação com o tema. Isso facilita, né? Quando você quer escrever sobre um determinado tema e a sua professora, o seu professor já tem também algum conhecimento mais específico nessa área, porque aí você vai contar com alguém que vai poder que tem aquela bagagem teórica nesse processo da produção e o processo da escrita. Escolher um tema, às vezes, ele é algo assim que, às vezes é tranquilo, às vezes não é.
Por quê? Porque, como eu estou falando, se você conseguir fazer essa percepção de eu tenho tempo, esse tema é tranquilo, tem materiais e eu gosto. Se você consegue juntar esses elementos, é tranquilo. Mas às vezes você diz assim: eu gosto de estudar, eu queria escrever sobre isso, mas tem dificuldade de material. Eu gostaria de que a minha pesquisa saísse dessa forma, mas em virtude de que eu já trabalho, em virtude de uma certa dificuldade que você possa ter de utilização dos materiais para pesquisa, né? Acesso a livro, acesso a materiais digitais. Não é a mesma coisa ainda, né? Para grande parte das pessoas, a questão do acesso à internet, de ter um bom computador, porque no celular não é a mesma coisa, não fica tão cômodo, não fica tão fácil da gente desenvolver uma boa pesquisa. Não é? Então, quando a gente tem, se você tem internet, se você tem computador, se você não tem, se você não dispõe desses instrumentos, isso vai dificultar um pouco, né, para que você possa estar fazendo sua pesquisa. Então, é pensar em todos esses elementos e conseguir conciliar todos eles. É importante que a gente possa distinguir o sujeito e o objeto da questão. O sujeito é a realidade a respeito da qual se deseja saber alguma coisa. É o universo de referência. Pode ser constituída de objetos, fatos, fenômenos ou pessoas a cujo respeito faz-se o estudo com dois objetivos principais. Ou de melhor, apreendê-los com a intenção de agir sobre eles. O objeto de um assunto é o tema propriamente dito. Corresponde àquilo que se deseja saber ou realizar a respeito do sujeito. É o conteúdo que se focaliza em torno do qual gira toda a discussão ou indagação. Por exemplo, organização do trabalho. Quem é o sujeito? O sujeito é o trabalho. E qual é o seu objeto? É entender a sua forma de organização. O meu sujeito, ele sendo, eu quero que o meu sujeito de pesquisa seja trabalho, o meu objeto pode ser sua organização, pode ser a sua precarização, pode ser os processos de transformação das leis trabalhistas. Então, é você escolher um sujeito e você definir o que é que você quer em cima desse sujeito. Fica um pouco, talvez, abstrato ou um pouco difícil de dar materialidade na hora da explicação se você não me disser, né, qual é o seu tema, o que é que você gosta de estudar. Quando você vai falando isso para a professora consegue definir com você melhor essa questão entre o sujeito e o objeto a serem pesquisados. E aí, mas acho que deu para entender, não é isso? O sujeito, trabalho. O objeto é o perfil das pessoas, o perfil dos trabalhadores e trabalhadoras da UPA de Açu. Quem são esses trabalhadores? Né? Qual a formação deles? Como que eles trabalham? Como se deu o processo de acesso, como que eles chegaram a trabalhar na UPA. Então, assim, o sujeito, inclusive, pode ser trabalho. Eu estou escrevendo sobre trabalho, você também está, mas nós podemos dar definições de objetos diferentes. O sujeito, ele está lá, posto, mas o objeto, ou seja, os elementos que você vai direcionar na sua pesquisa, eles podem ser diversificados. Inclusive, a professora pode passar uma atividade, um trabalho para vocês, em que se faça a definição de apenas dois sujeitos. Metade da turma vai falar sobre esse sujeito, a outra metade da turma sobre esse sujeito. E mesmo assim, a turma dividida em dois, cada pessoa dupla vai desenvolver sobre prismas diferentes, ou seja, com objetos diferentes. Pode acontecer? Pode. Então, é você conseguir pensar que existe toda uma diversidade.
de formas de pesquisar, de interpretar, de objetivos que você vai construir, e isso faz com que é um processo saudável, porque você está contribuindo com a produção científica, com a produção acadêmica, tanto você como os colegas vão estar adensando o material que já existe sobre esse determinado sujeito que você se dispõe a pesquisar, a estudar. Às vezes a gente diz assim, algumas pessoas pensam assim: vamos escolher um tema que quanto mais amplo, melhor. Quanto mais amplo, mais eu vou poder ter material, mais eu vou ter facilidade para conseguir fazer a pesquisa. Na realidade, pessoal, quando a gente faz de forma muito ampla, a gente acaba se perdendo. Isso vem a dificultar um pouco mais do que facilitar. Opa, saiu aqui. Opa. Ah, tá aqui. Distinguir o sujeito e o Opa, desculpa, eu já tinha falado isso, perdão. Tá aqui. Especificar os limites da extensão, tanto do sujeito como do objeto. Então, professora, como se dá isso na prática? Porque, às vezes, a forma como está escrito, a gente tem algumas alunas sentem uma certa dificuldade de trazer isso para os exemplos, né? Então, vamos lá. Ainda continuando nessa lógica de organização do trabalho. Especificar os limites da extensão, tanto do sujeito quanto do objeto. Pode ser realizado através de adjetivos explicativos ou restritivos. Pelos adjetivos explicativos, designam-se as qualidades, condições ou estados essenciais ao sujeito ou objeto. Ao contrário, pelos adjetivos restritivos, indicam-se as qualidades, condições ou estados acidentais do sujeito ou objeto. O adjetivo explicativo é um desdobramento das partes constituintes de um ser, ao passo que o adjetivo restritivo ou acidental é um acréscimo arbitrário. Ah, meu Deus, é muita informação. Professora, na prática, como que isso acontece? Quando você vai colocar um adjetivo explicativo, você vai estudar sobre a organização social do trabalho. Então, quando você coloca um adjetivo, que ele vem para explicar, porque quando está lá a organização do trabalho, ainda está um pouco vago. Organização do trabalho em que sentido? E fica ainda faltando alguma informação para que você possa pensar o seu tema. Fica faltando uma informação. Então, ele pode ser uma informação explicativa. A organização social. Ou então, pode ser restritiva. Organização atual do trabalho. Porque, gente, se eu colocar organização do trabalho, meu Deus do céu. A organização do trabalho vai ser a partir de um determinado tempo histórico, vai ser da atualidade, vai ser datando dos anos 2000, vai ser a partir da década de 90, vai ser como? Você precisa da definição. Como eu falei para vocês, quanto mais a gente deixar as informações fechadas, melhor para que a gente consiga dar continuidade a esse processo da definição. Eu posso acrescentar mais? Posso. Existem os complementos. E aí você vai falar que complementos são esses. São pessoas ou coisas que, acrescentadas a substantivos ou adjetivos, especificam a ação
ou sentimentos que os mesmos substantivos ou adjetivos designam. Como é isso na prática? A organização social do trabalho de produção artesanal. Você pode fazer uma determinação das circunstâncias. Às vezes, pode ser necessário determinar as circunstâncias que limitam mais ainda a extensão do assunto, especialmente as circunstâncias de tempo e espaço. Exemplo: organização social do trabalho de produção artesanal durante a Idade Média na Europa Ocidental. Vixe, ficou muito grande. Mas, gente, pode ficar, não tem problema não. Porque o que acontece é que quando você chega a esse ponto, você está, veja como a gente deixou amarradinho, começou dizendo o quê? A organização do trabalho. Nós fomos acrescentando ideias, que o acréscimo dessas ideias deixou a nossa pesquisa direcionada. Poderia ter sido como? Vamos pensar comigo. O trabalho na saúde. Então, a gente poderia começar, né? Eu quero falar alguma coisa sobre trabalho na saúde. Aí eu coloco o trabalho na saúde. Tá amplo. Vamos definir mais. Posso colocar o trabalho na saúde pública na cidade de Açu. Será que ainda está muito grande? Porque Açu é uma cidade de médio porte, tem atendimentos de diversas naturezas. Acho que está grande, vou recortar um pouco mais. O atendimento, o trabalho de saúde no município de Açu. Já sei, posso colocar o atendimento de saúde ou o trabalho de saúde no Hospital Regional de Açu. Então, veja que você vai dando definição quando você coloca o tema que você quer. Eu quero falar sobre saúde, mas eu vou falar exatamente sobre a saúde no Hospital Regional, na UPA, no centro clínico, em alguma clínica, instituição privada. E aí você vai dando essas definições e você pode complementar em Açu RN, na clínica tal, na UPA atualmente. Então, você vai dando essas definições, novamente eu reforço, de forma que o seu trabalho, ele já tem aí um tema, quando você coloca o tema, ele vai ficar, como eu falei para você, organizado, redondo, sem deixar pontas soltas, porque quando a gente deixa o trabalho desde já, nesse momento de pensar, eu deixo o meu trabalho com um tema bem definido, ou seja, qual é o meu objeto, onde eu vou fazer essa pesquisa, o tempo histórico, o momento é de agora. Eu posso querer fazer uma pesquisa de um tempo passado, de como se deu o surgimento, de como se deu as primeiras organizações, então, sobre aquele determinado assunto. Então, quando você vai deixando tudo bem fechadinho, você percebe que não vai ter tantas dificuldades, ok? É importante, nesse processo, que você faça uma elaboração de plano de trabalho. A elaboração do plano de trabalho, ele pode vir antes de um fichamento. Ele é uma atividade que ela é provisória. Por quê? Porque ele vai dar, assim, uma organização de cada passo para seguir. Pessoal, quando a gente está falando sobre pesquisa, quanto mais você deixar as informações definidas,
melhor você vai conseguir organizar a sua pesquisa. Por vezes, a aluna pode achar, o aluno pode achar um pouco ruim de ouvir isso, acha chato, porque quando a gente está falando em pesquisa, a gente está falando de um certo detalhamento. E às vezes a aluna pode dizer assim, professora, mas eu passo mais tempo pensando em como executar a pesquisa do que na própria execução da pesquisa. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque a pesquisa ela pode sofrer diversas influências, intercorrências, imprevistos, que aí você pode dar resposta a esses imprevistos se você conseguiu deixar a essa parte de elaboração, de projeção, bem fechadinho, bem organizada. Então, quando você vai elaborar um plano, você pode seguir um passo a passo, né? Minha boca é um passo a passo, né, nessas aulas, mas se é um conjunto de procedimentos, de protocolos, que quando a gente segue, pode parecer um pouco cansativo, porém, torna o nosso trabalho mais proveitoso. Introdução. Você precisa primeiramente fazer uma formulação clara e simples do tema. Delimitar, você tem que deixar delimitado, como eu falei, é na área da saúde, mas é na saúde, mas é na clínica tal, que a clínica tal fica em Açu, e essa clínica faz um determinado tipo específico de atendimento, ela é privada, ela é pública, ela é mista, ela atende é um atendimento de diversas áreas, é um atendimento específico. Enfim, deixe o seu tema formulado de forma simples, mais delimitado. Qual a importância, qual o seu caráter? Fazer uma justificativa sobre ele, a metodologia que vai ser empregada e a apresentação sintética, ou seja, uma apresentação resumida dessa questão. O desenvolvimento é uma fundamentação lógica do trabalho, cuja finalidade é expor e demonstrar suas principais ideias. O desenvolvimento você vai explicar o sentido do tema, você vai discutir, por isso que você precisa ter uma pesquisa bibliográfica, porque nesse momento da discussão é você dizer que o atendimento deve ser ofertado dessa forma, que o autor tal diz que o atendimento deve ser de forma organizada, que deve seguir protocolos de repente, em um determinado setor, protocolos de higienização, mudanças, pode ser sobre mudanças de protocolo agora mediante os atendimentos de saúde, mediante o contexto de pandemia, mas para isso você vai fazer essa discussão onde você coloca a realidade pesquisada e o que os autores discutem, você vai trazer os enunciados, você vai trazer a fundamentação, ou seja, é a pesquisa, é o cerne da pesquisa bibliográfica, é você explicar, trazendo os autores e autoras que debatem sobre o tema o qual você está pesquisando. Tudo isso vai fazer com que você possa apresentar o quê? Uma dedução lógica. O que os autores falam sobre o assunto e o que você também está argumentando. Você pode concordar, você pode discordar, você vai ficar muito à vontade nesse quesito aí. Porque o importante é ter argumentação. Lembre-se que a gente tem que ter o quê? Uma propositura crítica, né? E crítica no sentido de ter argumentação. O desenvolvimento, ele requer um pouco mais de quem está escrevendo, porque vem a parte da fundamentação, vem a parte de trazer os autores, vem a parte de fazer esse debate, essa discussão, essa interlocução de ideias. É nesse momento em que você vai trazer de forma mais amadurecida as leituras que você realizou durante o processo que você realizou, que você está realizando durante esse processo, durante esse momento da sua formação profissional.
Requer o quê? Leitura, organização, sistematização, coerência, né? Requer um uso do vocabulário acadêmico. Não é escrever como eu falo, mas sim seguir a norma culta, para que a partir daí a gente possa ter um trabalho de qualidade, um trabalho realmente de qualidade acadêmica. E aí depois você vai trazer sua conclusão. Eu, particularmente, não gosto, eu tenho a audácia assim, de discordar um pouquinho das autoras, porque não gosto muito desse nome, desse título conclusão. Eu sempre prefiro considerações finais. Mas não quer dizer que utilizar a conclusão esteja errado. Mas, para mim, considerações finais, porque conclusão dá a ideia de que é algo que terminou. E a interpretação que eu, Isabela, tenho sobre pesquisa é que uma pesquisa, na verdade, ela nunca vai estar conclusa. Ela vai estar ali encerrando-se uma etapa. São considerações finais, ou seja, ali eu terminei, são as minhas apreensões. Mas você pode pegar o meu trabalho e dar continuidade. Você pode fazer daqui a pouco um trabalho, um escrito, uma pesquisa, refutando as informações que eu obtive. Então, em virtude dessas ideias, eu particularmente prefiro utilizar o termo considerações finais. Mas aí, pessoal, também vai de acordo com a estrutura que a instituição usa, né? A escola manda um modelo pronto para vocês, né? E desse modelo aí eu prefiro usar sempre o termo considerações finais, porque eu acho que ele cabe melhor quando a gente está falando sobre pesquisa. Identificação. É a fase de reconhecimento do assunto pertinente ao tema em estudo. Então, é assim, é você conseguir pesquisar. Lembram que a gente já estudou sobre como desenvolver a leitura, o passo a passo, a leitura mais ampla, a partir do título, conhecer os autores, ler a introdução, ler o sumário. Você vai ali já separando os materiais que você quer. Quando você faz essa separação, você já vai ter uma ideia de quais livros, quais revistas, quais materiais você vai necessitar para a sua pesquisa. Quando fala em localização, onde você vai pegar esse material? Em quais sites? Nós sabemos, pessoal, que na internet existe um mundo aí, né? Para ser pesquisado. Porém, nem tudo que está na internet deve ser considerado como material proveitoso, como material de qualidade para pesquisa acadêmica. Então, você deve ter muito cuidado, prudência. E aí é muito importante também a orientação, a presença do seu professor, da sua professora orientadora. Por quê? Porque geralmente o que se espera? Que a professora ela vá trazer para você as dicas de onde pesquisar, onde estão os melhores materiais, certo? E aí a gente tem a fase da compilação, que é você fazer o quê? A sua biblioteca. É você fazer sua biblioteca de forma como? Juntar tudo num arquivo, numa pasta aí no seu computador, no seu e-mail, no seu HD, você vai juntar esses materiais. É você juntar os materiais que você tem escritos. Esses materiais são os livros, os materiais que eu consegui imprimir, o acesso que eu tive, né, àquela biblioteca. Então, é você juntar, é formar. Lembre-se que a gente deve, desde que começa a nossa formação, fazer nossa própria biblioteca. Seja uma biblioteca formada
por materiais físicos ou seja uma biblioteca formada por materiais virtuais. O importante, pessoal, é que a gente possa, o importante é que a gente possa estar, o importante é que a gente possa estar em constante aprimoramento dessa leitura, que a gente possa estar em constante observação do que a gente está pesquisando, de como, o que a gente está pesquisando e como pesquisar. Como eu falei para vocês, eu torno a falar dessa questão que eu acho um pouco preocupante, assim, porque na internet, às vezes, a gente não sabe pesquisar muito bem. Nós devemos, sim, fazer uma pesquisa nos repositórios. Repositório, se de repente alguém não sabe o que é, nas universidades federais, você acessa lá, o FRN. Então, você vai no repositório de uma determinada área. Então, é onde são postadas as dissertações, as teses, e lá são materiais, pesquisas consolidadas. É importante, então, que a gente possa estar buscando esses materiais. Existem blogs, existem sites que não têm tanta, como é que eu digo, credibilidade. Pessoal, se você acessou um site, estou lendo aqui, achei interessante e tudo. Quem foi que escreveu ali? Tem como a gente saber, tem como você saber quem escreveu, quem é essa pessoa, tem como você saber a data de publicação. Então, são informações que, na dúvida, não utilize. Na dúvida, mesmo que você queira ler ali para acrescentar alguma coisa para você, mas não coloca no seu trabalho. Porque o material da pesquisa bibliográfica é isso, é você selecionar os melhores materiais, as melhores qualidades, e não um texto escrito de qualquer forma, certo? Lembre-se, quando o seu trabalho está pronto, a sua pesquisa, você está escrevendo um artigo, você está escrevendo seu relatório de estágio, você está escrevendo um trabalho para submeter a um evento, a qualidade das referências que você utilizou, ela vai influenciar na qualidade do seu trabalho. Quando você utiliza textos, quando você utiliza autores e autoras que são de referência na sua área, o seu trabalho a gente já passa aquela boa impressão. Já dá para dizer, essa aluna aqui, ela se dirigiu aos autores certos. Então, tá fazendo leituras que são condizentes, que são coerentes com o seu tema, certo? Então, por isso que a gente não deve estar fazendo uma pesquisa sem a gente ter esse cuidado com o que está sendo pesquisado. Você pode pesquisar palestras no YouTube também, não tem problema, mas os vídeos que você vai assistir também devem ser materiais com qualidade de pessoas que são referência na área. Voltar aqui para só um instante. Estou colocando aqui. Então, assim, pessoal, quanto mais você vai lendo, é importante que você vá fazendo o fichamento. Mas aí, sobre fichamento, eu vou falar de forma mais detalhada em um outro material, tá bom? Vou pular aqui. Quer dizer, vou falar agora e depois a gente volta para cá, tá bom? Deixe só eu colocar aqui em tela.
Prontinho, acho que já está aparecendo para vocês. Então, a pesquisa científica, ela se constitui como uma das atividades mais importantes da vida acadêmica. E a pesquisa científica, pessoal, ela não deve ser feita apenas quando você vai escrever um TCC. A pesquisa científica, ela acompanha você em todas as atividades que você está fazendo. Se, mas a atividade é um seminário, mas você está fazendo uma pesquisa científica. Por quê? Porque você está fazendo uma pesquisa sobre um determinado tema e essa pesquisa ela vai ter um resultado. Ela vai apresentar, você deve, né, o que se a gente espera, é que você apresente os resultados dessa pesquisa. Isso vai trazer alguma mudança para você, pelo menos, né, do conhecimento, das informações. Através de estudos e seus respectivos registros, o conhecimento científico progride e se desenvolve. Então, pessoal, nós não devemos ter a ideia, que é uma ideia equivocada, de que só produz ciência quem é cientista. Não é bem assim. Quem está em algum momento, em alguma etapa de formação profissional, de vida acadêmica, não apenas no ensino de graduação, mas no curso técnico também, nós temos uma responsabilidade sobre isso, sobre essa questão de produção de conhecimento. Porque quando você faz pesquisa, você está colaborando com os procedimentos, com o conhecimento, com o progresso da ciência e da humanidade como um todo. Olha que responsabilidade. Mas a gente sempre pensa que é só o cientista, aquele cientista de formação, o professor ou a professora. Às vezes a gente tem esse costume, né, de colocar, de repassar essa responsabilidade para outras pessoas e não assumirmos que nós também temos sim essa responsabilidade. E aí, quando a gente está fazendo esse trabalho da pesquisa bibliográfica, a gente vai passar por um momento que o processo de documentação dos trabalhos científicos, como etapa da pesquisa, tem um papel fundamental em seu embasamento teórico, pois auxilia a compreensão do percurso metodológico utilizado por você, que é o pesquisador, a pesquisadora. Lembre-se que no momento em que a gente está estudando sobre esse tema e está organizando um trabalho, você passa a ser pesquisadora, viu? Não pense que pesquisador, pesquisadora é só quem é cientista de profissão, não. Todos nós, todos e todas, acabamos recebendo essa responsabilidade. Faz uma reflexão acerca do que já foi produzido sobre o tema, permite que o leitor tenha acesso aos trabalhos citados através das referências bibliográficas, foi porque ficou só um instante, assim fica melhor. Então, assim, pessoal, quando a gente está fazendo esse momento da pesquisa, ele é muito importante, porque ele vai trazer esses elementos aqui, tá certo? É você dividir a sua pesquisa em etapas. Mas aí o que acontece? Às vezes, o aluno, a aluna, tem uma certa dificuldade em fazer registros das aulas, fazer registros dos textos estudados. Nós estamos vendo aqui, acho que para vocês deve ter sido consenso, talvez todo mundo concordou, que fazer essa documentação, ela é importante? É. Fazer os registros acrescenta, ajuda você a fixar melhor o conteúdo, sem dúvida. Mas, professora, como é que eu faço isso? Eu tenho dificuldade, eu não consigo. Então, nós podemos utilizar
duas estratégias muito tranquilas, muito boas de fazer, que pode ser o quê? Fichamento e resumo. Pessoal, quando você se habitua a fazer fichamento ou resumo sobre o material que você está lendo, a princípio, você pode achar um pouco cansativo, um pouco toma muito meu tempo, mas com a prática, vocês vão perceber que é algo que lhe acrescenta, que você vai tornando isso tão comum na sua prática cotidiana de estudos, que vai chegar um momento que você não vai mais ler um texto e não fazer um resumo ou um fichamento, sem precisar que a professora coloque isso como uma atividade. Você mesmo vai ter a iniciativa de utilizar um desses dois métodos. O que é um fichamento? A gente até já ouviu falar, né? E às vezes pode acontecer até da pessoa se confundir, né? Às vezes a gente fala fichamento e resumo como se fosse até uma coisa só, que não é. Primeiramente, o fichamento. O fichamento tem por objetivo organizar e concentrar as principais ideias da obra fichada. O fichamento, ele pode ser de qualquer tipo de leitura. Pode ser o fichamento de um livro inteiro, mas pode ser apenas de um capítulo daquele livro, né? Lembrem-se da forma de como a gente faz a leitura proveitosa. Peguei o livro, gostei do tema, pelo título já gostei, fiz a leitura do sumário e apenas 2 capítulos desse livro vão ser os que verdadeiramente vão me interessar. Então, você pode fazer o fichamento só desses 2 capítulos. Como começar? O primeiro passo é fazer a leitura do texto e compreender as informações nele contidas. Gente, ninguém faz fichamento, nem resumo, sem ter compreendido nitidamente o que está no texto. Você tem que ler, não compreendeu muito bem, volta, faz aquela leitura aprofundada, marcando lá as palavras, certo? As palavras que não sabe marcando as palavras-chave, escrevendo o significado das palavras as quais você não conhece, para que assim você possa ter condição de fazer o fechamento, né? Aí, às vezes, a gente já se preocupa assim, tem um tipo de fichamento mais específico ou mais certo para que possa auxiliar na escrita do TCC? A gente já tem essa preocupação, né? Que na realidade a resposta é que não tem um tipo específico de fichamento que a gente possa fazer. Mas se você utilizar uma dessas estratégias, seja o fichamento, ou até poderia a pergunta ser assim: professora, para a escrita do TCC, para a escrita de um artigo, para a produção do meu relatório de estágio, é melhor fazer fichamento ou resumo? É melhor fazer qual tipo de fichamento? Existe mais de um tipo de fichamento, vou mostrar aqui para vocês. Qual o melhor? Bom, aí vai de acordo com o seu próprio método. Aí é você que tem que se descobrir. Exceto o fato de que, se a atividade for uma atividade pedida pela professora e a professora pediu para você fazer dessa e dessa forma, aí você tem que fazer, né?
Mas se é uma iniciativa sua sobre como fazer a pesquisa, de como organizar o seu estudo, então você fica muito à vontade, certo? O importante é fazer. Existe mais de um tipo de fichamento. O fichamento, o mais, digamos, elementar, para quem tá. Opa, desculpa. O mais elementar, para quem está começando, sendo introduzida agora nessa prática, eu entendo que é o fichamento de citação. Por quê? Fichamento de citação nada mais é do que a transcrição de uma determinada frase ou fragmento do texto no formato de citação direta. Ele é organizado em tópicos e fica da seguinte forma. Você faz o cabeçalho, ou seja, qual foi a obra consultada. Você vai colocar, né, inicialmente, aí nós colocamos um texto o livro, né, que nós estamos utilizando, você coloca o título da obra com todas as suas informações e a partir daí você vai fazendo as citações do jeito que está no livro, do jeito que está no material. Por isso que se chama fichamento de citação, porque você está trazendo exatamente como está na obra lida. Ok, pessoal? Por isso que se chama fichamento de citação. Você vai lá, lê o texto, marca as partes que você achou mais importantes. Agora não é marcar a obra toda não, tá bom? Escrever o livro todo não. Passar a marcar texto na obra toda. Não é assim. É você ler e conseguir separar as principais informações sobre o material. Tá ok, pessoal? Esse é o fichamento de citação. O fichamento que eu considero que requer um pouco mais, é um fichamento que requer um pouco mais de você, é o fichamento ficou aqui no meio. Peraí. O fichamento bibliográfico. Ele é o resumo das principais ideias do texto. O fichamento de citação, ele vai vir apenas em tópicos. O fichamento bibliográfico, ele vai vir já de forma como um texto. Por quê? Porque você vai estar escrevendo o que as autoras estão falando, mas de forma indireta. Ou seja, você vai trazer as ideias das autoras, mas escritas com suas palavras. Ok, pessoal? Então, é uma forma. Fazer um desses dois tipos de fichamento é uma forma também de você ir treinando a formatação do seu trabalho, de você ter clareza, de você ter nitidez sobre o que é citação direta e o que é a citação indireta. Direta, as palavras do autor, do jeito que está no texto. Indireta, as palavras da autora, mas de forma que estão a ideia dela, mas escrita com suas palavras, ok? Esses são dois modelos de fichamento. E aí você pode fazer fichamento bibliográfico,
pode fazer fichamento e citação, mas você pode fazer também resumo. E o resumo, ele é escrito de qualquer forma? Será que é? Olha, não é. A gente tem uma normatização, vou abrir aqui, mudar a tela. Interromper aqui o compartilhamento. Acho que já está aparecendo, né? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT, traz a normatização de como fazer um resumo. O resumo, ele não deve ser escrito do jeito que eu acho que deve, porque ele deve ser escrito seguindo a Norma Brasileira de Regulamentação 6028, NBR 6028, do ano de 2003. Aqui vai explicar. Essa norma estabelece, acho que ainda está pequeno, deixa eu tentar aumentar mais. Esta norma, essa NBR 6028, estabelece os requisitos para a redação e a apresentação dos resumos. Ou seja, o que ele deve ter, como deve ser. O resumo, ele deve... Agora acho que ficou grande demais, peraí. O que é um resumo? É a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Ou seja, um resumo, aí algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade, o que eu também entendo, às vezes eu também tenho, a depender do texto. Porque assim, eu considero, isso também é uma percepção minha, que essas técnicas, elas devem ser usadas pouco a pouco. O que é que eu sugiro? Que se você não tem essa prática, você comece fazendo o fichamento de citação. Quando você já está inteirada, você pode fazer, já vai ficar mais habilidoso, para fazer o fichamento bibliográfico, porque aí você já vai ter uma maior facilidade para conseguir ler o texto, entender suas ideias principais e ir reproduzindo, mas transcrevendo com as suas palavras. Já o resumo, ele requer mais da gente. Por quê? Porque você vai ter que trazer de forma concisa. E o que é algo conciso? É algo enxuto. Os pontos relevantes de um documento. Eu passei um texto de 10 laudas. Peço para você fazer um resumo. Esse resumo, você me manda para mim um resumo com 7 páginas. Ora, se eu pedir um resumo, se o trabalho tem 10, gente, no máximo 3 páginas, né? No máximo, que já é muito. Por quê? Porque o resumo, ele deve ser conciso. Gente, vou ser repetitiva. Gente, o resumo deve ser resumido. O resumo não deve ser extenso. O resumo não deve ser prolixo. O resumo, ele é resumido. Ele é enxuto. Da mesma forma que existem duas maneiras de se fazer. Existem duas maneiras de se fazer os fichamentos. Existem também outras maneiras para que a gente possa fazer os resumos, segundo as normas da ABNT. O resumo,
ele pode ser um resumo crítico, que ele deve ser redigido por especialistas, né? Então, é quando você tem por isso que também às vezes é chamado de resenha. Quando você tem a propriedade realmente para falar sobre determinado assunto, certo? Então, assim, às vezes alguém pode até dizer assim, vou fazer um resumo crítico, vou fazer uma resenha, mas para que você faça uma atividade dessa natureza, você deve ter um conhecimento bem aprofundado sobre o tema, certo? Não é apenas sobre aquele livro, aquela obra que você está lendo, não. Mas é um conhecimento bem aprofundado sobre o tema que você está ali tratando naquele material, ok? O resumo, ele pode ser indicativo. Ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresenta dados qualitativos nem quantitativos. De modo geral, ele não dispensa a consulta original. Claro, você vai ler o texto e você vai fazer, mas se ele for resultado assim de pesquisas, de informações, isso aí você não vai necessariamente trazer. Você vai trazer de forma só a apresentação do texto. E é como se você estivesse fazendo a apresentação e já trazendo considerações que encerrem, não são considerações finais, mas considerações já para que a gente entenda o texto, certo? Sem estar trazendo dados, numerações da pesquisa, não. Tá? E aí tem o resumo informativo, que esse daí ele já é um pouco mais detalhado, porque ele vai trazer quais os objetivos, vai trazer a metodologia, resultados, conclusões, inclusive de uma forma que, se eu ler o seu resumo informativo, eu não preciso nem ler o livro, porque quando eu li o resumo informativo que você fez sobre esse livro, já deu para compreender muito bem o que está escrito ali nele, certo? Por isso que fala aqui, inclusive, que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. O resumo eu posso escrever, tem regras? Tem regras. O resumo, ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. A ordem e a extensão desses itens vai depender do resumo, do tipo, né? Então, a depender do tipo de resumo é que você vai saber, que você vai ter essa noção de que você vai trazer muitas informações ou informações bem enxutas mesmo. O resumo deve ser precedido da referência do documento, mas o que é que isso quer dizer? Acima você já deve colocar, né? O título do livro, da obra que você está consultando. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração em tópicos. Recomenda-se o uso de um parágrafo único. Então, é aquele texto justificado, sem vários parágrafos, mas que deve ser coerente entre si. Mas ele não tem essa divisão entre parágrafos. A primeira frase deve ser significativa, ou seja, já deve começar explicando o tema principal do seu documento. Qual foi o tema do meu documento? Os riscos os riscos para a saúde do trabalhador na pandemia. Aí você já pode você já pode começar dizendo que o trabalhador, ao sair de casa para o seu local de trabalho, já está correndo diversos riscos, pois está se expondo, considerando o nível de transmissão dessa doença e tal. Então, assim, você não faz, digamos que você não faz arrudez, você já joga a informação lá de primeira. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Então, a gente não deve escrever eu, né? Então, foi feito, foi realizado, certo? Então, nada de falar que eu fiz, não coloca eu, coloca foi feito, ele fez. Escrevi tudo, aí depois eu coloco o quê? As palavras-chave. As palavras-chave, elas são separadas entre um ponto, palavra 1, tal. Saúde, ponto.
Pandemia, ponto. Então, geralmente as palavras-chave são entre 3, acho que vai mostrar aqui, geralmente são entre 3 a 5 palavras-chave. Deve-se evitar, você não está escrevendo um artigo, você não está escrevendo um texto, você está escrevendo o seu resumo. No resumo, a ABNT traz o que fazer, o que colocar e o que não fazer, o que não colocar, ou seja, o que a gente deve evitar no nosso resumo. Símbolos, fórmulas, diagramas, então, é o texto, é evitar quantitativos, é o texto em si. E qual é o tamanho desse resumo? O resumo, ele tem aqui a depender. No caso, se for para tese, dissertação, de 150 a 500, se for para um artigo de periódico, ou seja, de revista, é de 100 a 250. Se for para falar sobre trabalhos breves, um pequeno artigo, né, que diz respeito a um pequeno relatório, de 50 a 100. Então, isso aí é bem variado, vai depender. Eu estou escrevendo esse resumo com qual finalidade? A depender da finalidade, aí sim você vai saber quantas palavras são necessárias. E aí tem uma exceção. Os resumos críticos, por suas características especiais, eles não estão sujeitos a limites de palavra, certo? Só se for um tipo de resumo crítico, que esse aí, ele acaba sendo um pouco menos usual para nós, na academia, porque ele é escrito por especialistas, então já é algo de um nível de formação acadêmica mais aprofundado, mais amadurecido, ok? E aí, vamos dar continuidade, fazer aqui a troca de tela, só um instante. Pessoal, não é difícil, né? Vamos dizer que não está sendo tão difícil, não é isso? Então, a gente vai, após fazer esse trabalho de um fichamento ou de um resumo, vamos fazer a análise e interpretação, ou seja, é o que eu li com o conhecimento que eu consegui obter com essas leituras sucessivas, e a partir daí vai surgir um trabalho, né? A partir daí surge um trabalho, por quê? Porque você está trazendo outras ideias, outras interpretações sobre o tema que você escolheu, certo? Então é muito importante que você, primeiramente de tudo, compreenda, porque quando você compreende, você consegue fichar, ou você consegue resumir, e a partir disso aí que você tem o conteúdo lido e melhor fixado na sua mente, você vai conseguir fazer uma análise. A partir daí você vai conseguir desenvolver uma interpretação. E aí, ao final de tudo, vai chegar a parte que a gente finalmente quer. Você vai conseguir, a partir da sua pesquisa bibliográfica, desenvolver o trabalho científico que você deseja. Então, a partir daí, você vai conseguir desenvolver o quê? O seu artigo, o seu relatório de estágio, o trabalho escrito do seu seminário. Então, é quando você vai conseguir realmente escrever o trabalho, é quando você vai conseguir escrever o trabalho ao qual você está se dedicando. Pessoal, nessa disciplina, talvez a impressão que passe é que é muito cheio de protocolos, muito cheio de procedimentos, que talvez aparentemente se tornem cansativos. Mas eu vou estar sempre insistindo na questão de que quando você se habituar a fazer pesquisa bibliográfica, quando você se habituar a fazer fichamento, a fazer resumo, você vai ver o quanto isso lhe auxilia, o quanto isso melhora. Há questões que a gente já sabe, de conseguir compreender melhor, aumentar, ampliar o nosso vocabulário,
A forma como a gente se expressa vai melhorando quanto mais a gente vai aprofundando nas nossas leituras. E fazer fichamento ou resumo são dois elementos essenciais. Vocês vão sentir a diferença quando você passar a fazer aquela leitura no passo a passo proveitoso e quando você passar a fazer os seus trabalhos utilizando-se de resumo ou utilizando-se de fichamento. Você vai ver que isso realmente lhe acrescenta e você não quer mais ficar sem. E aí hajam cadernos para fazer. Muitas pessoas hoje nem sequer gostam muito de escrever, né, do trabalho manuscrito, mas você pode fazer na sua biblioteca tudo digitado, pode utilizar aí toda a qualidade de canetas coloridas nos seus materiais, mas de forma que o primeiro passo, pessoal, é se dispor a começar. Você vai ver como lhe ajuda, como é algo positivo, ok? Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido absorver bastante coisa. E aí a gente vai sempre aprofundando, melhorando e para que nós possamos estar construindo uma formação profissional realmente sólida e que a gente possa, isso vai refletir sim na sua atuação profissional, ok? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, até o próximo encontro.